Tá, eu vou começar bem do início aqui, ó. Aqui em arquivo, vou criar uma nova aplicação. Então, aqui tem o projeto, aplicação, e eu vou fazer um exemplo parecido com aquele que eu pedi para fazer no exercício, para ajudar a desenvolver o exercício, tá? Então, aqui, quando eu crio uma nova aplicação, ele já abre um formulário, que é a janela onde a gente vai colocar os objetos, né? Que é pertencente à classe Tform. Aí a gente pode definir aqui nessa janela aqui do lado esquerdo de propriedades o nome que a gente quer dar para esse formulário. Eu sempre gosto de alterar os nomes, né? Não é obrigatório. Alguém entrou na chamada. Aqui tá. Oi, Jean. Então, eu sempre gosto de trocar os nomes que não são obrigatórios. Eu posso trabalhar com os nomes que são criados pelo próprio Lázaro, né? Por exemplo, ele criou a janela com o nome de form1. Mas eu costumo sempre alterar como se fosse uma variável, para a gente depois poder manipular no programa, né? Então, eu vou colocar aqui o nome FRM seria a abreviatura de form. Essa nomenclatura vocês podem criar como vocês quiserem, que é só uma sugestão, né? Vou chamar de FRM janela. E uma outra propriedade que a gente costuma sempre atualizar é a propriedade caption, que é o que vai aparecer para o usuário nos objetos e também nas janelas, né? Então, aqui no caption eu vou colocar aplicação de exemplo do dia 11 de 8. O caption vocês podem escrever como vocês quiserem. O nome, no name que a gente costuma colocar um tipo de nomenclatura. Então, aqui no exibir, tem alternar exibição formulário unidade, né? Formulário é a janela, a unidade é o código em Object Pascal. Então, a gente pode alterar para poder exibir o formulário, né? Então, aqui está o formulário que ele criou quando eu abri a aplicação. Eu troquei o nome dele para FRM Janela, já apareceu aqui do lado esquerdo no inspetor de objetos, e troquei o caption para aplicação de exemplo do dia 11 de agosto. Vou fazer dois exemplos, tá? Vou pegar, na verdade, vou pegar a partir de um exemplo e fazer dois a partir de um só, para vocês poderem fazer o exercício. Para esse exemplo, eu vou usar alguns controles mais básicos. Então, aqui nessa aba chamada Standard, a gente tem os componentes. A gente pode chamar de componente, pode chamar de controle, depende do material que vocês vão usar, o nome pode estar diferente, né? Então, são componentes para trabalhar com o ambiente visual. Esse ambiente do Lazarus, ele é similar ao ambiente do Delphi, só que esse é free, o Delphi é pago, né? E tanto no Lazarus quanto no Delphi, a linguagem de programação é Object Pascal, que é a linguagem que está por trás. A linguagem Object Pascal, como o próprio nome diz, né? Object, ela é orientada a objetos. Daqui a pouquinho chegou mais um colega. Não apareceu aqui para mim. Então, essa linguagem ela é orientada a objetos, mas a gente aqui nessa parte da disciplina está falando sobre a orientação a eventos. Tá? Então, mesmo que eu não fale de orientação a objetos, se eu olhar, o código vai aparecer a parte de classes, porque ela é totalmente orientada a objeto. O Leonardo chegou também. Então, se eu olhar o código aqui atrás, ó, a gente já vê aqui que aparece, por exemplo, aqui quando ele criou o formulário, ele está baseando o formulário numa classe chamada tform. Então, porque ele é todo orientado a objeto. Vou voltar aqui para exibir o formulário. Então, aqui nesse formulário eu vou pegar alguns controles básicos. Quando a gente quer escrever alguma coisa na tela, a gente usa o rótulo, que é esse componente chamadotlabel. Quando a gente quer fazer uma entrada de dados para o usuário, entrar com alguma informação, a gente costuma usar uma caixa de texto, que aqui ele é chamado de tedit. E as ações geralmente são feitas com botões, que é o componente tButton. Então, eu vou colocar dois tlabels. Eu seleciono aqui na barra standard e depois desenho aqui no meu formulário. Depois eu posso ajeitar esse aqui, né? Vou colocar dois campos de texto, dois tedit, e dois botões, para a gente começar o exemplo. Cada objeto que eu vou criando, que eu fui colocando aqui no formulário, vai aparecendo aqui do lado esquerdo. Então, ele é um componente que faz parte do meu formulário, que nós chamamos de FRM Janela.
Cada componente tem um nome criado automaticamente, né? Então, label 1, label 2, edit 1, edit 2, e tem uma classe a qual ele está relacionado,tlabel, edit, tbutton. Para cada um deles, a gente vai, primeiro, alterar o nome, que é o nome interno, como se fosse o nome de uma variável, e a propriedade caption, que é o que eu quero que apareça para o nosso usuário. Então, esse meu primeiro label aqui, eu vou fazer um exemplo onde o usuário vai entrar com 2 números e a gente vai fazer uma operação aritmética com esses números. Então, eu vou clicar no meu primeiro label. Na janela de propriedades, eu vou alterar o caption. O caption é uma mensagem, né? Então, eu vou escrever, por exemplo, digite um número. E depois a gente vai alterar o nome desse label. Lá na propriedade name. Label eu vou usar como abreviatura LBL. E vou dar um nome qualquer, por exemplo, LBL número 1. Acho que mais algum colega entrou aqui. Vamos ver. Não apareceu. À medida que vocês vão alterando os nomes, eles já vão aparecer aqui do lado esquerdo nessa minha janela de inspetor de objetos. Ó. O nosso primeiro label ali ficou com o nome LBL número 1. Aí vou pegar. Não tem ordem, né? Eu tenho que primeiro alterar os labels, depois as caixas de texto. Vocês vão alterando como quiserem, né? Então, vou pegar o meu segundo label para seguir a minha ordem. Vou alterar o caption, por exemplo, digite outro número. E vou alterar o nome também. LBL, vou chamar de LBL número 2. Caixa de texto. A caixa de texto não tem um caption, ela tem uma propriedade onde ela guarda o texto, né, que o nosso usuário vai digitar, que é o text. A gente vai deixar em branco, deixar o usuário depois digitar esse texto. E eu vou alterar o nome na propriedade name. Caixa de texto, como é um edit, eu vou usar edt. edt número 1. A nossa segunda caixa, o nome vai ser edt número 2. Também vou apagar o texto para não ficar aparecendo ali o edit. E aqui eu fiz 2 botões. Um botão a gente vai fazer um exemplo de soma. Vou abrir a janela de código. E o outro botão eu vou fazer só para limpar as caixas, tá? Para a gente testar essa primeira parte. Deixa eu arrumar o tamanho dele aqui. Então, esse primeiro botão aqui, lá no caption eu vou colocar qual é a operação dele. Vou chamar de somar. E no nome, eu vou usar btn, que é a sigla de botão, btn somar. E esse outro botão aqui eu vou fazer só para a gente limpar, que a gente vai digitar na caixinha. Então, lá no caption, eu vou colocar limpar. E no nome, btn limpar. Então, por enquanto, é só mexer na interface. A gente criou uma nova aplicação, ele abriu um formulário, a gente colocou o nome de FRM Janela, e no caption, aplicação de exemplo do dia 11/8. Coloquei 2 campos do tipo TLabel, 2 campos do tipo TEdit e 2 campos do tipo botão. Então, são controles ou componentes, né, que eu selecionei aqui nessa nossa aba standard. Vocês podem ver que aqui em cima tem várias abas, né? Por exemplo, se eu quiser trabalhar com banco de dados, tem abas aqui específicas para acesso a dados. Né? Então, tem um monte de controles que já estão prontos, né, pré-definidos na plataforma. Eu peguei os mais simples. Aí a gente pode arrumar a tela, pode diminuir o formulário, pode colocar os campos em outro lugar, pode alterar a cor também, isso a gente não vai fazer porque não é o que interessa aqui. Agora eu vou começar a fazer o código, né? O usuário vai entrar com 2 números, um dos botões é para somar e um é para limpar. Vou fazer o limpar primeiro, que é o mais simples. Vou dar um duplo clique aqui no limpar, ele vai abrir a janela de código e vai trazer uma procedure, que em Object Pascal é um procedimento, é como se fosse um método. Então, ele traz um método e o evento padrão de um botão. O nosso botão, que é o btn limpar, ele abriu o evento clique. Então,
Quando eu clicar nesse botão, o que vai acontecer? E em Pascal, em Object Pascal, todos os procedimentos, eles ficam entre begin e end. Se vocês lembrarem, por exemplo, da linguagem C, né, a gente abre chave e fecha chave. Se eu lembrar, por exemplo, da linguagem Scheme que a gente estava estudando antes, a gente tem que abrir o parênteses e fechar o parênteses. Em Object Pascal, é begin, end. E ele tem ponto e vírgula no final das linhas. Então, esse nosso botão é para limpar as duas caixinhas de texto, ó, que nós chamamos de EDT número 1, aqui no nosso inspetor de objetos, ó, e EDT número 2. Então, eu vou fazer EDT número 1, ponto. Ponto, e qual é a propriedade que eu vou acessar? Que está aqui nessa minha janela de propriedades. E ele já abre aqui para mim todas as propriedades possíveis. Ó. Eu quero limpar o texto. Eu vou limpar as caixinhas de texto depois que o usuário digitar alguma coisa. Então, é a propriedade test. Ele vai receber, abrir e fechar aspas, que é só para limpar. Tá? O receber ali é o igual, né? Como se fosse uma atribuição. Eu estou atribuindo algum valor para aquela caixa de texto. No caso, estou atribuindo só o branco. E vou limpar a caixinha de texto número 2. Não esquecendo do ponto e vírgula no final. Aqui, se eu olhar a nossa janela de código, já está aparecendo aqui, ó, porque eu cliquei antes, né? O botão somar clique, ó. Então, o evento clique do botão somar. Eu posso voltar aqui no exibir para enxergar o formulário de novo e clicar 2 vezes no somar, ou posso ir direto aqui a mesma coisa. Ele vai abrir essa janela. Aqui eu vou fazer a soma dos dois números. Vou somar o EDT número 1 e o EDT número 2. Eu tenho que tomar só um cuidado, porque como é uma caixa de texto, ele vai guardar uma string. Então, eu tenho que somar isso como número e não como string. Então, eu vou criar aqui dentro dessa rotina do clique do botão somar, que é um procedimento, uma procedure, algumas variáveis. Né? Então, antes do begin, eu vou colocar a palavra reservada var e vou definir uma variável para pegar o primeiro valor, uma para o segundo valor e uma para o resultado. 2 pontos e o tipo da variável. Eu vou usar número inteiro, que é a variável do tipo integer. O primeiro valor eu vou buscar na caixinha de texto EDT número 1. Então, valor 1 é igual ao EDT número 1 ponto text. Só que o valor é texto, é string. Então, eu vou converter esse valor para inteiro. E eu vou usar uma função de conversão aqui do Object Pascal, que é str2int, string to integer, de string para inteiro. Valor 2, vou fazer a mesma coisa. Vou converter de string para inteiro, o que tiver na caixinha número 2. Vou fazer a soma, então o nosso resultado é somar os dois valores, né? O resultado eu esqueci aqui dos 2 pontos igual, tá? Que é a atribuição, eu botei só igual. Vou corrigir aqui. O resultado, então, é somar os dois valores. Dava para fazer tudo numa linha só, né? Não precisava colocar uma linha só para converter a primeira caixa de texto, uma outra linha para converter a segunda. Eu podia fazer a soma e usar o str2int para converter na mesma linha do resultado. Eu estou fazendo bem passo a passo, né? E aí eu quero mostrar esse resultado no label. Eu quero... Onde é que eu vou mostrar a resposta? Eu posso mostrar a resposta num label, num rótulo, posso mostrar numa caixa de texto, posso mostrar numa caixa de mensagem. Vamos colocar num label, por exemplo. Então, eu vou voltar aqui no nosso formulário e vou criar um lugar aqui para nós colocarmos a resposta. Vou selecionar aqui um outro objeto TLabel. Vou escolher onde eu quero que essa resposta apareça. Vou dar um nome para ele. Vou chamar, por exemplo, de LBL resultado. E o caption dele, eu posso deixar vazio, não vai aparecer nada por enquanto, ou eu posso colocar resultado para aparecer depois, tá? Como vocês acharem melhor. Então, eu vou jogar o resultado aqui dentro. LBL resultado ponto
caption vai receber o quê? Esse valor que nós calculamos aqui, tá? Aí a gente pode colocar uma mensagem também se a gente quiser, por exemplo, alguma coisa assim. Soma dos valores mais esse resultado é uma variável do tipo integer, um número inteiro. Então agora a gente vai converter para string, porque o caption do label é que nem a caixa de texto, ela guarda uma string, né? Então, de inteiro, int to string, inteiro do string, o valor da variável resultado. Então, fiz o código do nosso botão limpar, que a gente só colocou para limpar as duas caixinhas de texto, e o código do nosso botão somar. Usei o evento clique nos dois. Né? Vamos testar para ver se está ok, né? Então, a gente pode clicar aqui no executar, ou apertar a tecla F9, ou pode ser aqui também pelo menu executar, né? Como vocês quiserem. Então, pode ser aqui, executar, ou aqui, ou F9. Ele vai compilar, vamos ver se não cometemos nenhum erro, né? Ó, compilou com sucesso. Vai trazer, então, o meu formulário agora executado. A diferença que acontece aqui no formulário, quando ele está executando, é que não aparece aqueles pontinhos que a gente tem na tela quando está criando. Aí eu posso, então, testar, né, para ver se está tudo ok. Vou digitar dois números. Vou somar. O limpar, que limpa as caixinhas de texto. Aqui, por exemplo, quando eu limpo, né, eu poderia limpar também aqui o resultado, né, que a gente deixou aparecendo o resultado anterior. Testei, vou fechar, ele vai parar a execução, aí eu posso voltar no código. Ah, por exemplo, quando limpar, eu também quero limpar o LBL resultado. Então, eu vou ir lá no nosso botão limpa, e vou colocar mais um comando, LBL resultado, ponto, caption, recebe branco, ou recebe só resultado. Né? A diferença aqui é que quando é uma caixa de texto, a propriedade é text, e quando é um rótulo, que é um label, a propriedade é caption. Tá? Então, esse é um exemplo bem simplesinho, né, para que vocês possam fazer também aquele exercício onde tem que fazer a entrada dos valores. Eu pedi um exercício lá que tinha que fazer a entrada do valor do salário para calcular, né, depois uma porcentagem. Vou fazer um outro exemplo usando essa mesma ideia aqui, parecido com o que a gente fez no Scheme, que era para fazer as 4 operações aritméticas básicas, né, soma, multiplicação, subtração e divisão. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso criar 4 botões, né? Assim como a gente fez o botão somar, fazer o botão subtrair, dividir, multiplicar. Ou eu posso usar algum outro tipo de componente que agrupe botões. Então, eu vou usar um outro exemplo aqui, que é um componente aqui chamado tGroupBox. Ele faz um agrupamento. Então, vou desenhar o meu tGroupBox aqui. E vou usar esse botão, que é conhecido como botão Radio Button, tRadio Button. E vou colocar 4 botões desses aqui dentro. O interessante é quando a gente usa um grupo, a gente faz esse group box, se eu coloco os radio buttons aqui dentro, eles ficam mutuamente exclusivos, ou seja, se eu clico num, ele desmarca todos os outros, tá? Porque eu coloquei ele dentro do mesmo grupo. Então, eu não preciso fazer esse tipo de controle, mas se o usuário clicar nesse, como é que eu desmarco os outros? Como eles estão dentro desse agrupamento, automaticamente o grupo vai fazer isso, tá? Aí eu vou dar um nome, então, para cada componente. Vou trabalhar com o name e com o que está aparecendo para o usuário, que é o caption. Então, nossa caixinha aqui do grupo box, eu vou colocar aqui no caption opções. E no name, então, eu vou usar GRP de grupo, operações. Aí aqui no nome eu não costumo colocar acento, cedilha, til, só no caption. Cada uma das operações, então, é um radio button. Vou colocar um nome. Como é radio, a gente vai usar rad. Então, vou fazer o rad somar. Caption, então, é somar. Depois,
o subtrair, o rádio multiplicar, e o último é o rádio dividir. No nosso inspetor de objetos, eu consigo, então, ver todos os objetos que nós temos na tela. Como eu coloquei esses 4 radio buttons dentro do grupo box, eles aparecem agrupados aqui também, ó. Então, eu tenho um T-Group Box, é a classe desse nosso grupo, e dentro eu tenho, então, 4 radio buttons, ó. Rádio somar, rádio subtrair, multiplicar e dividir. Então, tudo isso aqui são os objetos que fazem parte da nossa interface. Aí eu vou fazer o código, então, dessas operações. Se eu der um duplo clique aqui em qualquer um dos radio buttons, por exemplo, dar um duplo clique no radio button somar, ele abre o change. O change é o evento default de um radio button. Change é como se fosse escolher, né? Ah, qual é o radio button que eu escolhi? Para somar, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no anterior. Eu posso copiar esse código que a gente tinha feito antes. A gente vai fazer o mesmo código, só que agora num outro procedimento. Então, copiei e colei aqui. A diferença é que a gente está usando agora o change do rádio somar. Esse é o nosso evento que a gente está trabalhando. Vou colocar as variáveis também. Vou copiar aqui que fica mais fácil. Então, nós temos ali soma. A soma, a multiplicação e a subtração, eu vou usar o mesmo código só mudando a operação. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é na divisão, porque quando eu divido dois números inteiros, a resposta pode dar um número que não é inteiro. Então, eu posso copiar esse código aqui e ajustar nos outros. Então, o subtrair, as variáveis são as mesmas. Código, vai mudar então a operação, né? Menos, e vou mudar aqui então a mensagem. Depois a multiplicação. Vou dar o operador aqui. E a mensagem. Então, eu tenho um procedimento para cada botão, aí falta a gente fazer a divisão. O que eu vou cuidar, então, no caso da divisão? Por exemplo, se eu pego o número 7 e peço para dividir por 2, vai dar 3,5. Então, o nosso resultado não pode ser integer, senão vai dar um erro. O que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou manter os valores como integer, e o nosso resultado eu vou usar o tipo real, que é o tipo de dados que permite que eu use vírgula. Tem real, tem double, depende da capacidade que eu quero armazenar. Então, o valor 1 e o valor 2 são números inteiros, o resultado vai ser dividir o valor 1 pelo valor 2. Eu troquei, então, ali o resultado para real. Aqui, então, eu vou mostrar a divisão dos valores, e aqui tem uma outra diferença, que não estou usando o número inteiro, então eu não vou converter de inteiro para string, eu vou converter
do que ele chama de um tipo float, float to string. Então, só na divisão que tem essa diferença, para não dar erro de execução se ele dividir dois números que der algum número com casas decimais. O resultado é real, e aqui eu uso o float para fazer a conversão para string, né, de float, que é um número com vírgula, para string. Vamos ver se não tem nada errado, então vamos mandar executar. Ele vai compilar, ó, compilou com sucesso. Agora eu posso usar o nosso botão de somar que a gente já tinha feito antes aqui, ou usar as nossas operações aqui no radio. Somar, subtrair. Aqui, ó, quando eu cliquei em subtrair, ele já desmarcou o somar, ó, porque como está dentro desse agrupamento, é mutuamente exclusivo. Só um dos botões pode estar acionado em cada momento. A multiplicação e a divisão. Por exemplo, 12 dividido por 5, ó, deu 2,4. Por isso que tinha que tomar aquele cuidado de colocar aquele valor como real. E a gente pode testar aqui com vários números. Ó. Cada vez que eu troco aqui, ó, que eu clico no radio, acontece um change, o evento change. Eu troquei, eu fiz uma escolha nesse grupo de botões. E aqui, no somar e no limpar, eu estou trabalhando com o clique. Tá? Vocês vão fazer o exercício e vão salvar o projeto que vocês estão construindo, né? Aqui, eu vou salvar, vou colocar o nome para o meu projeto, por exemplo, aula do dia 11. Ele cria uma unit, a unit é onde fica o código, então todo esse código que a gente digitou, ele coloca num arquivo com a extensão PAS, de linguagem Pascal, né, porque o Lazarus e o Delphi trabalham com a linguagem Object Pascal, então ele grava nesse arquivo e ele tem um nome também, ó, onde fica o código. Aí vocês vão gravar o projeto, vão depois pegar a pasta onde vocês gravaram todo o projeto, que vai ter a tela, que é o formulário, onde tem a parte visual, né, que é essa parte aqui, e tem todos os componentes que nós colocamos, e a Unity é onde está o código. Então, isso que vocês têm que postar no Moodle depois é compactar a pastinha toda que vocês criaram dentro do Lazarus. Alguém tem alguma dúvida no exemplo que a gente fez? Tudo tranquilo? Jean, Leonardo, Patrícia, tudo em ordem? Tudo tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Se vocês não tinham dúvidas, era isso. Era só fazer um exemplo para vocês poderem fazer o exercício. E se vocês tiverem alguma dúvida dos exercícios que nós já fizemos, que eu tenho mandado as correções para vocês, é só entrar em contato, tá? Professor, Oi. o senhor está usando um ThinkPad? Não te entendi, Leonardo. O senhor está usando um ThinkPad? Computador? Sim, ThinkPad? Legal. sim, É Lenovo? sim. É da Lenovo. Alguma dúvida sobre o Lazarus? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá. Eu vou, então, depois baixar aqui o vídeo e vou postar lá no Moodle para vocês também, se caso alguém perdeu alguma coisa, pode acompanhar desde o início, tá ok? Deixa eu interromper a gravação, então. Boa noite para vocês, então. Obrigado por participarem.